Amados, então, hoje me foi confiada essa missão, né? E eu falo que é missão, porque a gente vem aí já numa série de pregações, né? Hoje nós vamos por quinto episódio, para a quinta parte da pregação da série. São, se eu não me engano, são 7. Tem que ser 7, né? Porque nós temos esse domingo mais 2 até o retiro. E o Maurício vinha já numa sequência, né, da pregação, que é sobre a oração sacerdotal de Jesus, que está lá em João 17, se você quiser abrir já, João 17. E é um desafio extra, né, porque é uma coisa que ele já estava planejando, já estava meditando já há algum tempo, né, e hoje teve essa necessidade e ele me convidou. Pessoal, vamos recapitular um pouquinho. Hoje é a quinta pregação sobre isso. Primeiro domingo, o Maurício falou, a gente conversou sobre, do versículo 1 ao 5 do capítulo 17, sobre algumas coisas, como natureza divina de Cristo, né? E como isso foi manifesto através da vida dele aqui na terra, né? Que se traduz em uma vida sem pecado, e o quanto a gente tenta se aproximar disso. A gente falou sobre autoridade, e a maneira correta de enxergar a autoridade, que seria responsabilidade, né? E falou sobre vida eterna. A vida eterna sendo algo que, até ele brincou na pregação, né, que tem um ônibus na frente aí para a vida eterna, quem quer ir? Ninguém falou, ninguém levantou a mão, né? E uma coisa que para mim foi até surpresa, eu nunca tinha pensado dessa maneira, que a vida eterna começa aqui, né? Porque Jesus fala isso exatamente ali no capítulo... Os irmãos abriram, eu não abri no capítulo 17, mas a gente vai abrir aqui. E a vida eterna é essa, no versículo 3, que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro. Então nós estamos conhecendo a Deus. Então a partir do momento que nós começamos a conhecer a Deus, nós começamos a trilhar essa vida eterna, né? E o processo da morte é um processo que acontece, mas nós já estamos vivenciando isso e vivendo isso. Na segunda pregação, o foco foi que nós somos tirados deste mundo, né? Não deste mundo terreno, mas de um mundo sistêmico, né? O sistema de mundo, e Maurício até repete bastante isso, um sistema de mundo que está planejado para dar errado, né? E digamos, a gente que deu esse mole quando pecou, né? Adão. No terceiro domingo, do versículo 9 ao 11, a gente falou sobre Jesus pedindo não em favor do mundo, mas em favor daqueles que eram dele, que seríamos nós, que estamos lutando, ou estamos, a princípio deveríamos, ou procuramos estar fora desse sistema, fora da maneira não, fora de estar fisicamente fora, mas de estar caminhando na direção oposta, né? É por isso que quando a gente se converte, é a conversão, a gente não caminha mais naquele sentido, mas nós nos convertemos para outro sentido. Nesse terceiro domingo ainda, falamos sobre a natureza de Deus, que se revela através de nós, e o papel que nós temos como cristãos neste mundo, e a importância desse papel ser de uma maneira que mostre ao mundo Jesus, que mostre ao mundo a natureza divina. Não que nós não temos pecado, mas nós somos pessoas que lutam contra isso. E essa, na realidade, é a nossa melhor maneira de evangelismo, né? A nossa vida, o nosso exemplo. Não que nós sejamos exemplos, mas nós precisamos lutar para isso. Também clamando nesse terceiro domingo, Jesus clama para que Ele vá embora, mas que nós continuemos e sejamos um, pela unidade da igreja. E semana passada, então, que foi a última pregação, falamos sobre a alegria, e a alegria que nós temos
por ser cuidados por Deus, ser pessoas que são cuidadas por Deus. E a alegria que nós temos, muitas vezes em situações difíceis, mas nós sabemos, Deus está comigo. Deus está comigo, Deus está me acompanhando, Deus está no controle de tudo. E hoje a gente vai entrar, meus queridos, meus amados, lembra do amado que o Maurício falou? No versículo 17. Capítulo 17, versículo 17 de João. Continuando então, sobre a oração sacerdotal de Jesus. Página, quem tem a página aí? 937. 937, amados. Vamos lá, diz assim: que eles sejam teus, por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que de fato eles também sejam completamente teus. Vamos ler de novo? Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que de fato eles também sejam completamente teus. Queridos, eu começo a ler esse versículo e essa passagem, a gente está já 5 domingos hoje falando sobre isso, e eu começo a pensar a circunstância disso, né? Maurício fala bastante sobre isso também, mas a circunstância que essa oração está sendo feita, né? Jesus a ponto lá, quase indo para o Getsemane, e um pouco antes ele dá, se você for ler o versículo 16, um pouquinho antes, é muita informação, cara. Jesus fala sobre a missão do Consolador. Jesus fala um monte de coisa para eles que é muita informação. E agora ele faz essa oração, e eu acredito que em voz alta, junto com os discípulos, porque senão ninguém tinha escrito isso aqui, né? Então, alguém escreveu essa oração ouvindo Jesus, ou que ele lembrou que Jesus orou lá, enfim. Como foi, eu não sei. Mas não foi uma oração daquelas secretas que Jesus se dirigia ao monte, enfim. Não. E eu creio que essa oração, ela tem muito de Jesus rogando ao Pai, e ela tem muito também de os discípulos estão ouvindo essa oração. Consegue me entender? Os discípulos serem trabalhados por essa oração. Nós hoje ouvirmos essa oração e sermos também transformados por ela. Você consegue entender essa diferença? Não foi uma oração em secreto, mas uma oração que está aqui, explícita na Bíblia. E ele começa falando nessa parte, que eles sejam teus por meio da verdade. E eu começo a ver Jesus preocupado sobre os caminhos e sobre as circunstâncias que poderiam nos afastar do Evangelho. Porque ele pede e ele roga para que nós sejamos de Deus por meio da verdade. E aí eu começo a pensar, Jesus, claro, não tem como ser de Deus se não for pela verdade, é óbvio que não. Porque a gente sabe que o único caminho para Deus é Jesus. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas muitas vezes nós nos enganamos. Achamos que estamos em Deus porque a gente é trilegal, né? A gente é tricomportado. E a gente muitas vezes se engana e Jesus não fala aqui que eles sejam teus por um bom comportamento, né? Não, ele fala por meio da verdade. Jesus preocupado que nós não viéssemos a querer chegar perto de Deus por um interesse, né? Por um interesse de um milagre, uma bênção, uma cura, enfim.
Não, mas que nós conheçamos realmente a verdade. E aí eu começo a pensar, e ele fala aqui, né? O que seria a verdade, meus amados? A verdade é Jesus. Mas pensa comigo, Jesus está a ponto de morrer. A verdade ia embora. A verdade ia sair do meio deles. Vocês concordam comigo? E Jesus fala assim, ó, continuando: a tua mensagem é a verdade. Ora, mas a verdade não é o próprio Cristo? E Jesus fala que a mensagem é a verdade. E eu escrevi aqui: o que é a mensagem de Deus, senão o próprio Cristo e o seu plano de redenção? E quando eu falo em plano de redenção, eu vejo então Cristo sendo sacrificado, Cristo saindo logo depois daqui, passando por tudo aquilo que a gente sabe que aconteceu, sendo sacrificado, sendo morto, ressuscitando, indo aos céus, então vindo o quê? O Espírito Santo. Esses dias eu não sei com quem eu falei, não sei se foi, acho que foi no grupo lá em casa, com o pessoal do louvor. Nós não temos noção, eu não sei o que foi o assunto que a gente falou de Adão, que Adão vinha, cadê o pessoal AD que falou isso? Que Adão vinha e aquela realidade de Adão conversando com Deus no jardim, né? Aí eu não sei por que eu falei, mas eu falei assim, poxa, nós não conhecemos essa realidade. Você consegue pensar nisso? Eu e você não conhecemos uma realidade sem pecado. Aquela realidade que Adão estava experimentando ali. Então, algo que nos aproxima mais, e eu creio que Jesus veio a gente, quem estuda a parte de escatologia sabe que Jesus veio ainda na dispensação da lei, na época da lei. E que a partir então de sua morte, começou a época da graça, a dispensação da graça. Então, vem o Espírito Santo que nos dá condições de entender e de aceitar esse plano. Eu diria que os discípulos até, por estar com Cristo ali, eles viram muita coisa, mas na hora que o bicho pegou, a gente sabe que eles tudo correram para cada lado, né? Conta a história que o único que ficou na cruz foi João. Ficou ali na frente da cruz, se não me engano, foi João. O resto tudo sumiu. Mas eles logo em seguida se reuniram de novo e Deus manda o Espírito Santo. O Espírito Santo vem. Então, esse processo, Jesus ir, morrer por nós, o Espírito Santo vir e nos convencer, isso tudo faz parte da mensagem. Isso tudo faz parte de nós enxergarmos a mensagem e entendermos a mensagem. Por isso que ele fala que eles sejam Deus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. E não há, meus queridos, veja bem, é uma composição, uma coisa que caminha junto no meu entender. Nós aceitarmos e o efetuar de Deus, né? Se nós não aceitarmos, Deus não efetua. E se nós aceitarmos e Deus não quiser efetuar, Ele não efetua. Mas pela graça, Deus já quer efetuar. Isso basta então nós aceitarmos. Mas todo o processo faz parte de nós, então, chegarmos até Deus, pertencermos a Deus por meio da verdade. E essa mensagem é verdade. Até aí os irmãos entenderam? No 18 diz assim, ó, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. E aí eu separo um outro ponto para a gente entender agora aqui. Jesus foi enviado por Deus para a terra. E aí se tu olhar assim, mas aqui fala, como tu me enviaste, talvez alguém pode ler e pensar, poxa, mas então Jesus não queria vir? Né? Se você já se perguntou isso. Jesus não queria vir.
Porque ele fala, tu me enviaste, né? E eu escrevi aqui, Deus enviou Jesus porque Jesus estava em Deus. Ele estava com Deus, ele era Deus. A palavra fala que o verbo estava com Deus, né? Lá na criação, desde o início. Se a gente for pensar no nosso dia a dia, você não consegue... Não vou usar uma relação de chefia, vou usar uma relação de pai e filho. Eu não posso sair na porta de fora da minha casa e falar para o filho do meu vizinho, ô fulano, busca pão para mim lá. Não tem como eu fazer isso. Ele vai me olhar assim, que é tu, né? Talvez se ele for uma pessoa respeitosa, ele até... Respeitosa aqueles que respeitam os mais velhos, né? Ah, eu vou ir porque tu é mais velho, tá, né? Eu te conheço, tu é amigo do meu pai aqui, vizinho, eu vou lá. Mas eu não tenho autoridade para mandar ele. Eu não tenho capacidade porque ele não me pertence. Agora os meus, quando tiverem idade de buscar pão na padaria, né? Eles vão buscar pão na padaria para a família. E se a gente falar, vai buscar pão, Samuel, ele não for, é porque ele está desobedecendo, né? Então, não tem como a gente... Isso também tem um pouquinho a ver com a questão de não tem como a gente oferecer algo que a gente não tem. Tem um pouco a ver com isso. Não tem como a gente oferecer algo que a gente não sabe fazer, né? Não adianta a gente querer, aqui na igreja, começar a falar um monte sobre coisas que a gente não fala. Mas quando a gente começa a falar sobre Jesus, sobre plano de salvação, sobre graça, que é uma coisa que nós falamos sempre, a gente consegue falar, porque é uma coisa que a gente vive isso. Agora pede para onde vocês vêm aqui falar sobre dinheiro, ninguém vai querer vir. Ninguém vai conseguir vir, mas não vai achar ninguém para fazer isso. Então a gente não tem como oferecer algo que não temos. Então Jesus foi enviado, mas foi contra a vontade dele. O que você acha, meus queridos? O que você consegue pensar sobre isso? Não sei se você já pensou sobre isso. Eu escrevi, quando estamos, ou quando pertencemos a alguém, o nosso prazer é realizar a vontade dessa pessoa. Eu não sei como é que foi a sua relação com seus pais. Eu já falei aqui, eu acho, na pregação, não sei, eu sempre costumo falar isso. Eu sempre fui uma criança, um adolescente, até hoje, na realidade. Um filho que eu nunca quis trazer decepção para o meu pai. Né? Nunca quis, cara. Então, eu ia bem no colégio, procurava ir bem para passar e tudo, mas lá no fundo também eu tinha, se eu rodar vai ser uma decepção pro velho. Né? Vai ser ruim. Aí depois, quando eu fui para o colégio particular, a coisa, né? Aí não posso rodar mesmo. Mas sempre teve uma questão de querer agradar, de querer fazer ele feliz. Então, quando eu enxergo isso, quando estamos em alguém, nosso prazer é realizar a vontade dessa pessoa. E Jesus fala ali, nesse versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Aí começa então um link, começa que na realidade é onde nós queremos chegar nessa noite. É um link com relação a Jesus ter vindo, e depois disso qual é o nosso papel aqui na Terra. A gente falou nos outros cultos sobre, eu já falei aqui agora, mas sobre nós sermos pessoas que estão neste mundo, mas que não querem viver esse sistema deste mundo. E é esses que Deus tem, é esses que foram dados para Jesus, eu e você, que procuramos fugir desse sistema. E exatamente por causa
de nós, exatamente por causa desse processo, Jesus teve que vir se sacrificar por nós, morrer por nós, o nosso pecado, a nossa morte, né? Até aquela música que fala: pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Então, ele morreu a nossa morte. E muitas vezes nós temos dificuldade de entender o que é Jesus ter morrido a nossa morte. Mas tinha uma série, uma etapa, tinha etapas que precisavam ser realizadas. Tinham coisas que precisariam acontecer para que nós hoje fôssemos pessoas fora desse sistema. Ou fisicamente dentro, mas espiritualmente pessoas que lutam contra e querem sair fora. E aí a luta da carne contra o espírito, e aí o sistema querendo nos puxar, e nós querendo fugir desse sistema. Nós não somos pessoas aqui, a Bíblia fala que nós somos estrangeiros em terra estranha, né? E que bom, e na realidade eu acredito que isso aí, e na realidade isso é o ideal, nós precisamos ser estrangeiros em terra estranha. No momento que nós vivemos nesse sistema, fisicamente, e vivemos nesse sistema de uma maneira ativa, nós estamos em terra, estamos em casa, né? Mas a iniquidade, o pecado, não vou falar em pecado, mas a iniquidade, uma vida de pecado constante, ela precisa ser estranha para nós. Ela precisa ser uma coisa que nós venhamos a fugir. Esse sistema que está pronto para dar errado, e foi feito para dar errado, e por causa nossa, porque a gente criou isso aí quando pecou. Nós precisamos lutar contra esse sistema. Então Jesus veio e morreu, e agora tem um processo da gente ser transformados, não sermos de Deus e transformados não por interesse, como a gente já falou no início, não por motivos A ou B, mas pela transformação que a mensagem faz na nossa vida. Então, chegando nesse ponto de nós sermos pessoas transformadas, nós começamos a nos preparar para um estágio, para um ponto que a gente começa a ser o quê? Exemplo. Maurício falou algumas vezes aqui, o mundo precisa enxergar em nós as coisas que eles fazem de errado. Não que a gente esteja apontando, você consegue entender essa diferença? Todo mundo aqui é inteligente. Não que nós estejamos apontando para o mundo, mas no momento que o mundo faz, e o mundo, quando eu falo, sistema, e nós não fazemos, isso mostra para o mundo, não que nós somos melhores, mas que nós estamos em um outro caminho. Que nós somos pessoas que já não estão muito... Porque, amados, nós temos um espírito, e esse espírito quer se alimentar. Ele quer se alimentar. E quando nós pecamos, é o nosso espírito querendo se alimentar de coisas ruins. E quando nós buscamos em Deus, nós estamos então se alimentando do espírito, e é uma luta constante. Então o mundo e o sistema, quando eu digo assim, vê a maneira que nós fazemos e, opa, por que ele faz assim? O que deixa ele tão alegre de ir naquele lugar lá que tem um monte de gente que vai no mesmo dia, de noite lá? Pô, cara, o Grêmio tá jogando, foi final da Recopa Gaúcha, né? E o cara vai para a igreja, domingo de tarde, né? O que faz o cara fazer isso aí? Mas isso é muito comum. Muitas pessoas vão para a igreja. Mas, quando, por exemplo, um outro exemplo, o vizinho viu um enrosgo ali na casa, né, da casa da pessoa cristã, e a solução para aquilo foi de uma maneira cristã, né? Não teve a faca, que às vezes tem na casa, né? Geralmente tem a faca, né? Não teve nada disso. E aí, opa, por que eles não pegaram a faca? É tão comum a faca, né? Por que não teve faca ali? E ele começa a olhar, então, e a gente começa a ser exemplo. Então,
Mas o que é isso, meus amados? É o processo de nós começarmos, como diz no versículo 18: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. É o processo de nós começarmos a ser enviado por Deus. E muitas vezes, uma vez, namorava, acho. Eu e a Kelly namorava. E a gente costumava ir nos congressos, né, da igreja que a gente fazia parte. Congresso de jovens. O pessoal daqui que abriu a igreja nunca foi, né? Tá. E teve uma vez lá que teve um negócio lá, né? Chamaram todo mundo na frente. E aí, quando nós entramos no ônibus para ir para o hotel, a Kelly falou que ia para missões. Como assim? Não, velho. Já até berrar, fiquei louco, né? Vou perder a namorada. A mulher vai para missões. Que loucura. E não sabia ela que a missão que ela queria fazer era em mim, né? Mas, meus amados, nós falamos em missão e aqui não, né? Graças a Deus, porque tem pessoas que investem a sua vida, né, em estar em lugares que ninguém iria para pregar o evangelho, né? Mas nós temos um enviar, e eu não digo que, e eu aqui não estou dizendo que daqui não vai sair um cara que daqui a pouquinho nós vamos sustentar lá, não sei aonde. Por que não? Mas antes disso, e muito antes disso na realidade, existe um enviar. Nós, dia a dia, vida com Cristo, pessoas nos enxergando e vendo, poxa, está todo mundo caminhando para cá, mas por que aquele doido está caminhando para cá? Parece aqueles filmes de fim do mundo, né? Tem um monte de gente caminhando lá pro navio, lá, pro porto que vai pro navio, que é o único lugar que pode salvar. Tem um louco indo para cá que, né? E muitas vezes nós somos enxergados assim. Mas eu começo a entender que esse é o nosso enviar. Esse é o nosso enviar. Versículo 19. Em favor deles eu me entrego completamente a ti. Dá um pause aqui. Só um pouquinho. Em favor deles eu me entrego completamente a ti. Nós sabemos que Cristo se entregou na cruz por nós. Mas existe um processo que eu entendi lendo isso aqui, lendo essa passagem, que por causa de nós, Cristo se entregou completamente à vontade de Deus para que nós fôssemos salvos. Você consegue entender isso aí? A gente sempre fala, né, que Deus e Jesus, eles são fora do tempo, né? Ontem foi o Felipe que falou, a gente não tem noção do que é Deus. A gente tem pouquíssima noção. Um pouco melhor, né, porque a gente ouve falar. Mas o que realmente é Deus? Sendo que, para começar, é um ser que vive fora do tempo. E a gente só tem a noção do tempo, né? Mas esse Deus planejou isso. Planejou esse plano, nos resgatando do pecado através do sacrifício de Cristo. E Jesus aqui fala agora, em favor deles eu me entrego completamente a ti. Eu vejo então um Jesus que, por causa minha, por causa de vocês, se entrega completamente à vontade do Pai, de morrer na cruz por nós. De, na realidade, antes disso, sair da sua posição de filho do rei, né, lá no céu, e vir para esse mundo. E aí já começa, só esse ato já começa a transformar a nossa história. Porque nós começamos então lá no passado, eles, né, a conviver com alguém que tinha uma natureza divina, como nós falamos e relembramos aqui, sem pecados, no meio de um mundo tomado de pecado. Então,
Mas ele vem para cá para quê? Para que nós sejamos salvos, para que nosso favor ele fizesse a vontade do Pai. E aí, eu falei um pouquinho lá no 18 sobre... Não tem como... Eu perguntei para vocês, né? Jesus foi enviado, mas ele foi então contra a vontade dele? Perguntei isso aí. E é claro que não. Porque a vontade de quem pertence a alguém é agradar esse alguém. Então a vontade de Jesus era agradar o Pai. E agora ele fala então que se entrega completamente a Deus em nosso favor. Se entrega completamente à vontade de Deus em nosso favor. Quantos aqui vão no retiro? Domingo que vem vai ter mais mãos, se Deus quiser. Eu não sei vocês, mas eu estava cortando grama sexta-feira e eu pensei assim, baixa, vou ter que cortar mais umas 2 gramas antes do retiro. Isso significa que eu estou louco para que chegue o retiro, né? Só que a grama cresce pra caramba, toda semana tem que cortar. Esse momento de nós estarmos no retiro junto um com os outros, ele é um momento de amor, né? Muito além de nós separarmos um tempo, de nós estarmos cantando louvores, ouvindo pregações, sendo transformados, nós vamos estar juntos, nós vamos estar comungando, nós vamos estar compartilhando a presença um dos outros lá. E bênçãos uns com os outros também. E isso tem a ver um pouco com esse link também aqui, meus queridos. Em favor deles eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que de fato eles sejam completamente teus. Veja bem, Cristo prestes ou quase indo para a cruz, né, naquele processo que ele ia ser sacrificado, que ele ia ser morto, que ele ia ser insultado. Jesus se entregou completamente à vontade de Deus por nós, em nosso favor. Isso, a morte de Cristo na cruz, e não só a morte, mas o fato dele fazer isso em nosso favor e fazendo a vontade do Pai, isso, digamos que põe o selo, né? A prova, atesta, fecha com chave de ouro aquilo que tinha para acontecer, que era o nosso plano de redenção, que era o Evangelho, então, agora estar preparado. Veja bem, até aí, até que não, mas até a morte de Cristo o Evangelho não estava preparado para nós. Não havia saída ainda, não havia sacrifício. A gente sabe que pecado ele só é perdoado, ele só é pago mediante um sacrifício. Isso é lógica de pecado e sacrifício. Então o sacrifício de Cristo foi de uma vez por todas o que nos libertou. Então agora o Evangelho está pronto para nós. Basta só no quê? Nós abrirmos a porta ou não do nosso coração. E aqui entra o nosso... Eu queria que vocês entendessem essa... Dá uma... Maurício sem falar. Cutuca o irmão que agora, bicho, agora é que vai chegar no ponto de entender. Não precisa cutucar. Esse sistema, essa sistemática, não sistemática, mas esse processo, a maneira como foi feito, e não tinha como ser feito para dar errado, mas para dar certo. Jesus veio, e na realidade o nosso principal disso que tudo é, Jesus foi enviado, se entregou por nós, para que nós então fôssemos enviados por Ele. E eu botei uma frase aqui, em favor do nosso próximo, nós entregamos a Jesus e sua vontade. Porque Jesus falou exatamente isso,
No versículo, a gente recém falou, no versículo 19, em favor deles eu me entrego completamente a ti. Então, e não quer dizer que ele não estava fazendo aquilo por amor de nós. Não. Mas ele fala que faz se entregando a Deus, à vontade dele. Os irmãos estão entendendo? Em favor do nosso próximo, nós nos entregamos a Jesus e a sua vontade. Jesus foi enviado para cá, se entregou por nós, para que nós pudéssemos ser enviados. E agora então, nós, em favor do... Fala para o teu irmão que está ao teu lado aí. Em favor de ti, eu me entrego a Jesus e a sua vontade. Você consegue entender essa lógica? Mas como é que eu vou... Como é que a gente se entrega? Como é que a gente se entrega? Como é que a gente faz isso em favor do nosso irmão? É o que nós lutamos dia a dia para fazer. Amando o nosso irmão. Coloquei alguns exemplos aqui. Amando o nosso irmão. Sendo exemplo, não só para o nosso irmão, mas sendo exemplo. E aí a gente volta lá, naquela realidade que a gente já comentou aqui nesse culto, que o Maurício falou bastante, sobre nós sermos pessoas que apontam para uma direção diferente do que o sistema vai. Isso também é o nós sermos exemplo, não porque somos bons, mas é porque o Espírito Santo faz uma obra na nossa vida. Isso também é nós nos entregarmos. Isso também é nós fazermos algo em favor do nosso próximo, porque o nosso próximo vai ver, poxa, como recém repetiu, por que ele está indo por esse caminho? Alguma coisa tem. Mas poxa, o cara perdeu o parente agora e ele entende que isso tudo é porque a vontade de Deus era para ser assim, né? E ele não fica questionando, mas por que isso? Por que é assim? Onde é que ele tira essa força para ser assim? Então nós, meus amados, fazemos essas coisas, muitas vezes fazemos coisas diretas, nós mesmos fazemos nosso exemplo, algo indireto, porque nós não somos exemplos para os outros ver. Não é algo que a gente faz, eu vou ser exemplo para meu vizinho, porque ele precisa ver como é a vida de um crente. Não é isso. Mas a consequência da nossa vida mostra para as pessoas, mostra para o sistema o caminho bom, que é Cristo. O caminho que soluciona os problemas, que é Cristo. E quando eu falo soluciona problemas, eu falo em problema é morte, é perdição, esse é o problema. E Cristo soluciona esse problema para nós. Os outros, às vezes, ele soluciona. Mas o problema principal da nossa vida ele soluciona, que é o pecado, a morte. Podemos fazer o favor ao nosso próximo através de evangelismo, né? Agora, a gente tem um departamento na igreja que é de evangelismo, né? Isso demonstra a nossa preocupação também de ser um pouco mais ativo nesse ponto. Então, essa lógica, meus amados, eu falo lógica porque eu sempre sou de somar as coisas, mas essa maneira como foi colocado, como foi feito por Deus, de Ele primeiro enviar Cristo, se entregar, então agora para que nós sejamos enviados. E na realidade, isso tem tudo a ver com nós sermos o corpo de Cristo, né? Ora, se Jesus estava aqui na terra e Ele foi para o céu, hoje a Bíblia fala que nós somos o corpo dele aqui na terra. E eu enxergo o corpo de Cristo, isso é uma coisa que dá pano para muita manga, né? O que é o corpo de Cristo? É a igreja A, é a igreja B, é a igreja C, é nós que somos mais bons que os outros, os outros são mais ruins que nós. O que é? Nós somos mais ruins que os outros? Eu acredito que quem sabe realmente quem é esse corpo, o único que conhece esse corpo é o próprio Cristo, né?
E eu acredito que Ele, espero que daqui todos nós passamos parte do corpo de Cristo. Essa é a minha esperança. Inclusive eu espero isso. Mas Ele é que sabe quem é o corpo dele. Então, Ele hoje continua aqui na terra sendo enviado através de nossas vidas. Amém, amados? A gente está se encaminhando para o fim da pregação, né? Que hoje nós temos ceia. Mas a importância de nós entendermos isso. Muitas vezes nós estamos na igreja, fazemos parte da igreja, né? Eu não vou dizer estamos na igreja porque isso aqui é um prédio, né? Mas estamos na igreja significa fazer parte da igreja. Nós muitas vezes não entendemos o porquê que nós precisamos, ou que nós somos, ou deveríamos ser, digamos, deveríamos ser, né? Melhor a palavra dizer. Deveríamos ser pessoas que lutam contra o pecado. Deveríamos ser pessoas que falam de Cristo para os outros, né? Deveríamos ser pessoas que a sua vida mostra Cristo, né? Muitas vezes nós estamos nessa realidade de igreja e nós não entendemos o porquê disso. Então existe um processo de nós sermos enviados e nós sermos isso tudo é realmente o ser enviado. Muito antes, como eu falei, muito antes da questão de ir para missões, né? Muito antes disso. Isso nos chama em graça. Graça, ela não tem... A graça, ela não tira de nós responsabilidades. A graça, ela não chama nós para um ponto de conforto e acharmos que tudo que nós fizermos está tranquilo, né? Tudo que nós formos está tranquilo. E se nós agirmos dessa maneira é porque nós mesmos estamos nos enganando. Estamos em um processo de morte espiritual. Mas quando nós entendermos que nós precisamos da graça porque nós somos pecadores, isso começa a colocar as coisas nos seus devidos lugares. E quando nós entendemos que como igreja nós temos responsabilidades de falar, e aí às vezes eu penso assim, poxa, eu falo muito pouco de Cristo. Se Ele realmente tem transformado a minha vida, se é tão bom estar aqui, tá quente, né? É bom estar aqui. Se é tão bom estar aqui, para permitir ser transformado por Deus, é óbvio que vai ser bom para outras pessoas também, e eu nem convidar para vir, eu não convido. Porque eu acho que ele não vai nem aceitar. A gente tem um exemplo na família, de uma cunhada dela, minha concunhada, né? Que estava passando por um problema e a Kelly deu uma assistência para ela ali. Se eu contar errado, o dia que ela pegar, ela conta certo. Mas eu vou falar só uma pincelada que eu me lembro. Que ela falou assim, a Kelly convidou ela, não, vamos na igreja hoje. E ela falou assim, poxa, eu estava só esperando tu me convidar. E ela, né, sempre com a gente, ali, sempre na família, né? Sabendo que a gente tinha uma rotina de ir 6 vezes por semana na igreja. Mas esse nosso papel como igreja, ele precisa ficar entendido, meus amados. Nós temos responsabilidades. E na realidade aqui, como a gente já sempre repete nessas pregações, né? E eu falei para vocês que essa oração, ela teve
um sentido de ser em voz alta para que a gente pudesse aprender coisas hoje também. Isso nos chama a responsabilidade de que Cristo veio, Cristo foi enviado para cá, para, como diz, né, se entregando completamente à vontade de Deus, em favor de nós. E muitas vezes nós temos assim uma ideia de que nós somos estranhos, né, para Deus. Eu não vou te mentir que eu nem ouvi, né, que eu nunca ouvi isso aí, mas nós não somos estranhos para Deus. Cristo veio, se entregou por cada um de nós e conhece cada um de nós desde o princípio, né? E aqueles que irão nascer ainda Ele conhece, né? Então, Ele veio, se entregou por nós, se entregou à vontade de Deus, se entregando por nós, em nosso favor, para que hoje nós não fôssemos uma igreja apenas de vir no culto domingo, encher a barriga, tem uns, né? Encher a barriga e achar que está tudo bem. Eu fui transformado mais uma vez nesse culto, um pouquinho mais agora eu entendo o Evangelho, um pouquinho mais eu consigo compreender aquilo que o Espírito, que Deus espera de mim. Um pouquinho mais eu consigo entender como Cristo é e vou buscar me parecer com Ele, lutando sempre contra a minha natureza. Mas não, existe um nós irmos, existe um nós servirmos de extensão para esse Evangelho chegar a outras pessoas. Seja, como eu falei, através do nosso exemplo, seja através do nosso amor para com os outros, né? Agora, o pessoal da ação social fez a arrecadação de materiais, né? Cadê o... E rapidamente conseguiram tudo que precisava, pelo que eu entendi, né? Isso é amor, nós demonstrando também amor, né? E eu vejo assim, nós não fazemos isso, como eu falei, nós não somos exemplos para mostrar que nós somos diferentões. E nós lutamos, na realidade eu gostaria de chegar assim, nós lutamos para ser um pouco de exemplo, né? Mas nós não conseguimos enxergar. E aí é uma das consequências. Qual é o nosso principal objetivo? Que as crianças tenham material. É isso. Mas a gente não consegue enxergar o que uma pessoa estranha talvez veja. Poxa, eles conseguiram material para um monte de crianças do projeto lá dos bairros carentes. Poxa, isso é legal. Você já imaginou que isso pode transformar uma vida? Então, meus amados, né? Eu vou falar isso aí sempre, vocês vão me ouvir falando bastante isso. Mas é de coração, tá? Queridos, nós precisamos entender o nosso papel como igreja. E já nos encaminhando para o fim, hoje nós temos ceia, e eu confesso para vocês que está sendo muito legal essa esmiuçada nessa oração sacerdotal. Para a minha vida, espero que para vocês também seja. E quando eu comecei a estudar isso, e eu enxerguei dessa forma, eu consegui entender um pouco mais aquilo que nós precisamos fazer. E o impacto das coisas que nós somos usados para fazer. E o porquê que nós somos enviados. E que nós não estamos perdidos no meio de um monte de gente que canta, que... Não, mas nós temos um objetivo, nós temos uma missão. E essa missão é nós sermos enviados para que as pessoas consigam se aproximar um pouco mais de Deus. Entregar sua vida a Deus. Amém? Se coloque de pé então. Quem eu era, diminua, e que tu cresças mais em mim.
santidade.